Com a chegada de suas duas novas esposas, muita coisa não tinha sido esclarecida sobre o passado da Frey e da Cecília, então nada melhor que um passeio pela cidade para que os seres pudessem esclarecer melhor e conhecer melhor suas novas esposas nessa nova relação. Onde também foi bem interessante ver que elas, como também a Marianne, estão decididas em ficar ao lado dos seres, deixando suas vidas da realeza ou regalias para trás para ficar do lado dele. E me parece que o elo das duas, com os seres, já iria ficar mais próximo, digamos assim, por causa do que aconteceu no final do capítulo 33, com o que a Cecília insinuou no final. Mas pelo visto, isso será adiado um pouco, mas não cancelado, porque a história tratou de mostrar o passado delas e também responder algumas pontas soltas que o enredo vinha deixando, para que assim tudo ficasse o mais claro possível. E é isso que vamos conferir hoje, então vamos saber de perto, mais uma vez, tudo o que aconteceu no novo capítulo 34 de Yushin Zenbo Obareta, que mais uma vez tratou de reacender a chama do quão bom esse Isekai é. Então fica aqui e venha saber tudo o que aconteceu nesse mais novo ponto da história mais uma vez aqui. E oi pessoal, aqui mais uma vez, e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Maratona Animes. Muito bem pessoal, como outras obras que tiveram atraso em seu lançamento, Yushani não foi diferente, com seu novo capítulo, mas na parte da história, a verdade é que depois da derrota de Mamo pelas mãos dos seres, muitas coisas ocorreram depois disso. A volta do grupo do herói, a divisão dele, o acolhimento das filhas das esposas, dos seres e o adeus do Zack. E agora como elas terão que fazer de suas filhas donas de casa e claro, um assunto antigo ganhou mais força com a chegada da Cecília e da Frey, que era o aumento do harém dos seres. Ou também a Marianne, que oficializou isso no capítulo anterior. Depois daquela conversa aceitando as coisas, a Marianne deu a ideia que os seres fizessem o mesmo que ele fez com ela, levando elas para passear para ficarem mais próximos. E graças a esse passeio repentino dos seres com suas novas esposas, era inevitável que as pessoas do reino não começassem um tumulto por conta da presença dos seres, afinal, ele agora é reconhecido como um herói. E com esse alvoroço, a Cecília deu a ideia que eles fossem até um café próximo para se sentarem, para assim diminuir os ânimos de todos. Mas ela não pôde deixar de ficar feliz em ver como todos amam o novo marido dela. Mas ao chegar até a loja, as duas ficaram confusas por ter visto uma descrição específica que aquele lugar era um lugar especializado em servir o herói seres. E na hora os seres entrou em desespero ao ver que era a loja do Kazuma, então ele preferiu ir com elas para outro lugar. E a Frey notou que o número de admiradores dos seres estava aumentando, então ela achava melhor eles irem logo para outro lugar. Então aí, a Cecília deu a ideia que eles fossem até um orfanato, afinal, eles haviam acabado de passar por uma grande batalha, então ela gostaria de visitar as crianças, mesmo que isso tirasse o sentido de um encontro deles. Mas os seres não viu problema nenhum nisso. E após chegarem lá, tinha algumas crianças que estavam brincando com espadas de madeira, e uma delas se intitulava no papel dos seres, enquanto o outro não gostou de ficar no papel do Zack, o enteado dos seres. A Frey ficou surpresa que entre todas as crianças, os seres já era tão amado assim. E a Cecília explicou que parte dessa admiração era por causa do Papa, por ter espalhado o feito dos seres em derrotar Mamo. As crianças logo reconheceram os seres e ficaram felizes com a visita dele, e uma delas até falou que tinha visto ele no canal Gundam, ao qual os seres nem sabiam direito o que era isso. Então a Cecília explicou que esse canal era o canal de informações oficiais do reino de Gundam, e a cuidadora do orfanato veio cumprimentar a Frey e a Cecília pela visita repentina delas, e as crianças estavam muito felizes com a presença deles, porque elas tinham perdido seus pais e parentes recentemente. E boa parte delas tinha vindo da cidade de Busha, que tinha sido varrida pela Horda de Dragões, aquela mesma que o ex-grupo do herói colapsou no meio da luta. E outra parte vieram da cidade fortaleza de Dominique, destruída por Mamo. Então as nações estão cooperando para acolher as crianças que não têm mais para onde ir. E havia muitas crianças que ainda estavam assustadas e com medo do que tinha passado, mas graças a essa visita dos seres, elas conseguiram sorrir de novo. Que bom, né? Foi aí que o jovem garoto foi até os seres e o fez um pedido bem comum, pedindo para que ele o ensinasse esgrima. O seres perguntou o nome do garoto, que se chamava Rudy, e ele contou que durante o ataque de Mamo, ele quase foi morto por ele, mas o grupo do herói conseguiu salvá-lo, especificamente o Zack, e desde então ele tem treinado.
E mesmo que boa parte da população e das crianças chamasse o Zack de herói insignificante, agora, para ele ainda era o salvador da vida dele. E para ajudar outras pessoas que possam passar pelo mesmo que ele passou, agora ele quer se tornar mais forte. E a Frey acreditou na força de vontade do Rudy. Então ela mesma, como ex-mestre da espada, queria ensiná-lo, onde ele aceitou pela ajuda dela. E enquanto isso, a Cecília pediu que os seres fossem com ela até outro lugar. E agora sós, a Cecília contou que tinha ouvido falar que a Frey, quando tinha 10 anos, ela se orgulhava de ser a melhor esgrimista da cidade. Ela ensinou que o tal garoto Rudy deveria ter uns 10 anos, então ela acreditava que a Frey tinha sentido algo em ajudá-lo a treinar, e também, por algum motivo, ele parecia muito com o Alto. E esse tal Alto era o antigo herói antecessor do Zack, que viajou com o grupo dela naquela época. E por cima, os seres conheciam um pouco da história. O herói Alto, a mestre da espada Frey, a Santa Cecília e a sábia Rosalie. Esses 4 integravam o grupo do herói, que um dia já foi chamado de Asas Brancas. Naquela época, o grupo estava perto do covil do Rei Demônio, e graças aos esforços de vários cavaleiros, eles conseguiram evitar de lutar um combate contra os 4 Reis Celestiais. E então, invadiram com sucesso o castelo do Rei Demônio. Porém, a batalha contra o Rei Demônio, Lucifer, foi uma derrota catastrófica. E a sábia Rosalie foi a primeira a cair, enquanto Cecília e a Frey estavam à beira do fim. Mas como a tomada final, o herói Alto lançou sua técnica secreta de sacrifício, chamada a Destruição da Luz. E com a explosão, metade do corpo do Rei Demônio foi destruído, mas em troca, Alto sacrificou sua própria vida. Os seres ficou devastado em pensar em como deveria ter sido horrível perder seus companheiros de grupo bem diante de seus olhos. Isso já fazia mais de 10 anos. Então agora, a maioria das crianças nem sabe mais desse ocorrido, então o fato do nome do Alto estar sendo esquecido com o tempo dava um pouco de tristeza a Cecília. Por muito tempo, ela costumava ler livros de epopeias, de heróis que sempre acreditava que um dia, um príncipe, ou melhor, ia chegar o dia que ela iria ver a chegada de um herói. E esse era o Alto, que apareceu diante dos olhos dela, onde ele era o herói ideal que ela sempre sonhou. E mesmo que ele pudesse ser um pouco inferior na técnica com a espada, perto da Frey, seu coração destemido de herói o tornava superior à maioria. E nisso, a Frey também abriu o coração dela para ele, onde isso responde sobre o cara que a Cecília e a Frey estavam falando na carruagem em direção à Casa dos Seres, sendo esse o tal amor do passado da Frey. O treino dela com o Rudy continuava firme, e a Frey e a Cecília admiravam muito o Alto, mas ele agora não está mais entre eles. E apenas ela e a Frey sobreviveram tudo aquilo. Os seres lembrou que o motivo dela e da Frey terem conseguido voltar em segurança do castelo do Rei Demônio tinha sido graças às mestras delas, as esposas dos seres. Depois do último ataque do Alto, as duas tentaram fugir do covil do Rei Demônio, mas elas logo foram cercadas por uma horda de monstros, e o fim parecia ser o único final. Mas a Frey, tomada por uma fúria, foi para cima de todos os monstros para levar o máximo que ela pudesse derrotar. E depois de um bom tempo lutando, ela já estava no limite. E quando um dos monstros estava prestes a atacar, uma barreira mágica milagrosamente a salvou, sendo criada pela Sayo, e logo em seguida a Misaki, a Haruki e a Shizuko chegaram para dar o apoio final. E quando elas acordaram, já estavam no reino Sans e Salvas, onde ali elas conheceram as 4 que viriam ser suas mestras. Os seres ligou esse salvamento delas com o outro que elas fizeram para salvar a Marianne, onde provavelmente o país havia se encarregado de fazer isso. A Cecília explicou que depois de ser salva por elas, suas feridas do seu corpo da batalha haviam cicatrizado, mas as feridas do coração dela ainda permaneciam. A perda do Alto e da Rosalia causou uma dor e luto em muitas pessoas, e para muitos, o sentimento de perda era insuportável. E depois de perder diante de seus olhos, a Cecília achava que não tinha mais direito de curar ninguém, e sua repulsa foi tanto que ela se recusou a ajudar qualquer pessoa. Mas a Sayo e a Shizuko seguraram a mão dela e, sem ela dar conta, já estava no hospital na frente de alguém que precisava ser curado. E no início, ela estava com medo, mas depois de curar a tal pessoa, um pequeno calor acendeu em seu peito, onde ali ela lembrou que ainda podia salvar pessoas, onde suas mestras tinham ajudado a enxergar isso. E desde então, elas a ensinaram do zero todos os feitiços e habilidades para ela, que ainda tinha pouca experiência na época. No entanto, uma técnica chamada Ruby foi a única que elas não quiseram ensinar a ela. E assim,
a Cecília começou a chamá-las de mestras e conseguiu recuperar sua confiança como curandeira. E no caso da Frey, ela também ficou sabendo que na época ela também tinha ficado na mesma melancolia, mas a Misaki e a Haruka também a ajudaram a recuperar sua confiança. Mas foi difícil no início. A espada parecia tão pesada que ela mal conseguia golpear da maneira que ela desejava, mas mesmo assim, sempre que ela caía, ela se levantava de novo. E com o tempo, ela conseguiu recuperar sua confiança. E logo após voltar, ela se afundou nos treinos e em se tornar mais forte. E na medida que o tempo foi passando, ela perdeu a chance de se casar e ter filhos. Também lembrando que ela tem apenas 28 anos. E já é tratada como uma idosa por conta das regras daquele mundo. Uma loucura isso. Então agora, ela acredita que o fato de ela ter aceitado treinar o garoto Rudy era por ela parecer com ele. Em ser alguém que também perdeu algo importante, mas quer se tornar forte para que isso nunca mais aconteça. A Frey então apareceu e perguntou o que a Cecília estava falando com os seres, mas deixando isso de lado por enquanto, o Rudy havia caído, então ele acabou arranhando seu braço. Então a Cecília foi logo curá-lo. E logo depois, ela agradeceu a ajuda dela, e antes dele sair, a Frey avisou que quando tivesse mais tempo, iria ensiná-lo de novo. Mas voltando ao assunto de antes, a Frey suspeitou que a Cecília estava falando do assunto sobre o passado delas, onde a Cecília não negou isso, enquanto os seres ficou feliz em saber da história delas, e por isso ele as admira. Por mesmo depois de suas perdas, elas terem decidido sempre avançar, então por isso, o seres pediu que daqui em diante, se elas permitissem, ele ficasse ao lado delas. Onde as duas ficaram bem felizes com as palavras dos seres, e logo em seguida, a Cecília ouviu alguém cantando, mas a Frey achou que era por conta da hora do jantar. Mas a Cecília reconheceu essa melodia, que era a canção de despedida que tinha sido feita para guiar as almas do Rei Alto e da sábia Rosalie. Algo que deixou tanto a Frey como a Cecília emocionadas, quase percebendo que eles não tinham sido esquecidos pelas crianças, depois de tanto tempo. Mesmo que eles tivessem caído, antes de realizar suas grandes ambições, seus feitos jamais desaparecerão. Isso também se aplicava àquelas mesmas crianças que haviam sobrevivido, onde elas dariam continuidade a tudo isso para um novo amanhã. E nisso, a Cecília e a Frey estavam felizes por terem vindo até aquele orfanato e poder ver isso tão de perto, as confortando de alguma maneira. E na hora que elas estavam indo embora, o ser recebeu uma mensagem do dispositivo mágico, e após a dela, era a Shizuko. Ela perguntou aos seres se ele estava com a Frey e a Cecília, e o motivo da mensagem é porque na verdade, a cama das duas ainda não estava pronta na casa, então por isso, ela pediu que eles três procurassem algum lugar para dormirem, provisoriamente. E a Shizuko deu um sinal de positivo que os seres poderiam ficar com elas, onde tá na cara que a Cecília percebeu qual era a intenção delas. Naquele assunto deles ficarem mais próximos. E de início, a Frey não entendeu bem e ela achou apenas que eles iriam até uma estalagem para passar o tempo, até que tudo estivesse pronto na casa. Mas a Cecília sabia que uma coisa era certa, que eles iriam ficar no mesmo quarto, onde só agora a Frey entendeu do que se tratava, onde pelo visto a lua de mel vai chegar cedo para eles, segundo aqui o capítulo 33 de Yoshimi Zenbo, o Boretá. Muito bem pessoal, esse capítulo foi basicamente para explicar algumas pontas soltas que apareceram no decorrer da história, principalmente envolvendo a Cecília e a Frey, em seus passados e em como as esposas dos seres conseguiram salvá-las, depois das perdas que elas tiveram de seus antigos companheiros. Eu sinceramente estava esperando outra coisa, mas eu gostei de como a história foi cuidadosa em explicar bem o passado das duas, e como assim elas irão agora fazer parte do futuro dos seres, que pelo que foi insinuado no final desse capítulo, no próximo as coisas irão ficar bem mais próximas entre eles, se é que vocês me entendem. A aprovação das outras esposas eles já têm, né? Então muito provavelmente cenas fortes nos aguardam no próximo capítulo, mas de um sentido mais interessante da coisa. Então, acabamos de conferir tudo o que aconteceu no 34º capítulo de Yoshimi, que definitivamente ainda consegue manter um grande nível de interesse em sua história. Então, como sempre, se quiser a parte 35, vocês já sabem, é só digitar nos comentários o número 35, ou também o que você achou do capítulo, o que você acha que poderá acontecer no próximo. Tá óbvio que pode acontecer, mas vai que eles adiam de novo, né? Isso pode até acontecer, né? Mas deixe a sua opinião, que é muito importante, ok? E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse mais um resumo do recente capítulo desse fabuloso Isekai que eu não vejo a hora que ganha anime. Como sempre, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força.
Se por acaso você não é inscrito, é só apertar no botão inscrever e assim e fazer parte aqui de nossa comunidade. E mais uma vez, muito obrigado a vocês por terem ficado aqui até o fim. Eu vou ficando por aqui, nos vemos em um próximo vídeo. Valeu a todos, forte abraço, tamo junto, bom final de domingo, valeu e fui!